no vermelhinho. Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui, dia 19 de setembro, reunidos para falar sobre um assunto que eu gosto muito, a incontinência urinária e o tratamento da incontinência urinária. Bem, nesse live de hoje, nós vamos falar um pouquinho do que é a incontinência urinária e também dos principais tratamentos para cada tipo de incontinência urinária. O meu nome é Daniel Moser, sou especialista em disfunções miccionais e sexuais, professor assistente da Unicamp desde 2011, lá fiz o meu mestrado, meu doutorado, fiquei um tempo também nos Estados Unidos, fazendo a minha especialização na área, e a minha especialidade, então, ela se concentra na área de implantes de neuromoduladores sacrais para controle da bexiga hiperativa, que é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje, implantes de próteses penianas, especialmente as próteses penianas infláveis, dispositivos para incontinência urinária, como o esfíncter artificial, o sling masculino. Também participo de algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana e a Sociedade Internacional de Continência. Bem, temos feito então todo o nosso trabalho, né, focado numa só área, pois nós acreditamos que os melhores resultados eles só são gerados quando as nossas energias realmente são canalizadas para um objetivo bem específico. Então, outras áreas da urologia nós preferimos referir para alguns colegas que desempenham melhor essa atividade do que nós, mas essa área realmente nós abraçamos, temos desenvolvido nossas pesquisas e, enfim, fazendo o melhor para trazer qualidade de vida aos pacientes. Bem, quando nós falamos em incontinência urinária, você sabia que 44% das pessoas elas se sentem envergonhadas de falar sobre o assunto? Realmente, elas passam, às vezes, uma vida com urgência miccional. O que é urgência? Ter que ir rápido para o banheiro quando sente a vontade e não consegue esperar até o momento apropriado de chegar ao banheiro ou terminar a viagem. Às vezes cursam, inclusive, com incontinência urinária e deixam de procurar ajuda por vergonha, por não saber que isso é um problema, por não saber aonde encontrar o profissional adequado. E nosso trabalho, tanto nas redes sociais como nós estamos hoje aqui, é o primeiro webinar, aliás, do Retomo Controle, que está sendo realizado em nosso país. Então, em todo o Brasil, é a primeira vez que esse webinar é realizado para essa iniciativa do Retomo Controle. Então, vejam que ainda tem muito a ser feito nesse campo, né, de desmistificar numa linguagem simples, tranquila, levar informação e estimular as pessoas a procurarem a solução desses problemas. Quando nós falamos em bexiga, realmente é algo bastante complexo. Por quê? Porque a bexiga, ela é um músculo, a começar por aí, é um músculo bastante complexo, com várias camadas circulares que se entrelaçam. E se não bastasse tudo isso, elas são regidas pelo sistema nervoso central. Isso mesmo, lá pelo seu cérebro. Então, quando você tem qualquer sensibilidade na bexiga, uma vontade de urinar, ou o ato de urinar mesmo, tudo isso depende que esse estímulo percorra a sua medula espinhal, vá até o seu cérebro processa essa informação e volta para essa ação ser executada. Então, falando assim, até parece algo simples, mas é extremamente complexo. E qualquer problema nessa via, seja lá embaixo, nos nervos que fazem a inervação da bexiga, ou no trajeto, em qualquer parte da medula, ou problemas no sistema nervoso central, lá no cérebro, podem trazer transtornos que levam a problemas de armazenamento ou de esvaziamento na bexiga. E muitos podem estar se perguntando, né, doutor Daniel, você fala toda hora em sintomas miccionais, especialista em disfunções miccionais, mas o que é isso? Bem, disfunções miccionais são qualquer um dos problemas que estão relacionados com o armazenamento ou o esvaziamento da bexiga, ok? Então, dentro desses sintomas, então, miccionais que compõem as disfunções miccionais, nós temos, por exemplo, pessoas que levantam várias vezes à noite para urinar, isso aí já pode ser considerado um problema. A Sociedade Internacional de Continência fala que 2 ou mais vezes à noite para urinar já é caracterizado, ou talvez possa ser caracterizado como um problema, precisa ser investigado. A pessoa está
várias vezes ao dia, isso faz parte do seu cotidiano, estar preocupado com o ir ao banheiro, tendo que estar sempre monitorando se há banheiros ou não há. Inclusive, fica uma dica para você. Já existem aplicativos que fazem uma triagem dos banheiros na redondeza. Quando você está numa viagem, você procura lá pelos aplicativos do seu smartphone que você vai encontrar isso daí. Deixar de fazer as atividades que costumava fazer, recusar alguns convites. Então, é sinal de alerta de que algo pode não estar indo bem e, principalmente, que algo pode ser melhorado. E quando nós falamos em algo ser melhorado, recuperar o controle da bexiga, nós também falamos em recuperar o controle da nossa vida. E o que eu gosto muito de tratar, recuperar a qualidade de vida. Existem várias alternativas para isso ser feito e nós vamos tratar sobre cada uma delas hoje aqui nesse bate-papo. Bem, problemas da bexiga, então nós podemos ter uma bexiga que funciona demais, que é chamada bexiga hiperativa. Esse é um diagnóstico clínico. O que significa isso? Esse diagnóstico é feito pelos sintomas. Uma pessoa que vai com uma frequência muito grande no banheiro e ela tem uma necessidade urgente de urinar. Isso é chamado então de síndrome da bexiga hiperativa. Você pode me perguntar, mas qual que é uma frequência muito grande de ir ao banheiro? Vai depender muito do volume urinado. Se você tomar uma grande quantidade de água, é claro que você vai mais vezes ao banheiro. Mas se você começar a ir muito no banheiro para fazer pequenos volumes, por exemplo, 100 ml, muito frequentemente, talvez você realmente tenha um problema de bexiga hiperativa. Uma bexiga normal, ela deve comportar aí entre 300 a 600 ml. Então, nos dá uma autonomia. Vamos supor que a gente urine 2 litros por dia. Se você urinar 300, 400 ml, você vai 5, 6 vezes por dia. Então, mais do que isso já se torna um problema. E também é esperado que você faça toda essa sua urina durante o dia. Afinal de contas, a noite foi feita para quê? Para dormir, né? Então, foi um dos aspectos que eu falei lá no início. Levantar muitas vezes à noite, às vezes pode caracterizar um problema. O outro transtorno que a bexiga pode trazer à sua qualidade de vida é a retenção urinária. Pessoas que perdem a capacidade de contração da bexiga e não conseguem esvaziá-la adequadamente. E um terceiro aspecto que eu queria abordar é a incontinência urinária, que é chamada por estresse, mas não é aquele estresse de ficar nervoso. É uma incontinência urinária por esforço. Isso vem do inglês, né? Stress, que quer dizer esforço. Então, está relacionado a alguns mecanismos que não são propriamente da bexiga, mas das estruturas que fazem a continência, que também são chamados de esfíncter. Eu vou mostrar um pouquinho para você sobre isso também. Bem, a retenção urinária, como eu já falei, é essa dificuldade para esvaziar. Aqui tem uma foto do homem na imagem, porque é mais comum no homem. Por quê? Porque o homem tem a próstata. E a próstata, quando nós vamos envelhecendo, ela sofre um aumento e isso pode causar o quê? Uma dificuldade para esvaziar a sua bexiga. Eu gosto sempre de salientar que os sintomas urinários do homem, eles não têm obrigatoriamente uma relação com câncer de próstata, tá bom? Então tem uma diferença bem importante. Câncer de próstata é câncer de próstata. A gente detecta por um PSA aumentado ou por um toque retal que tem uma próstata endurecida. E aumento benigno da próstata, sim, que causa essas dificuldades urinárias, é como o nome fala, benigno. É claro que você pode ter os dois simultaneamente, mas são duas doenças completamente separadas, tá bom? Então, a próstata, como eu falei, pode ser um fator que leva à obstrução, à retenção urinária, e antigamente achava-se que era só a próstata que causava essa obstrução. Mas os estudos evoluíram e começaram-se a ver que também a bexiga pode ser um responsável. Por quê? Envelhecimento vesical. Sim, a nossa bexiga também fica velha, assim como nós envelhecemos. E esse envelhecimento vesical pode levar à perda da contratilidade da bexiga. Existem algumas outras causas que não são bem elucidadas, não são bem esclarecidas, que também deixam a bexiga com um poder de contração fraco. E sim, existem terapias hoje que podem ajudar na solução dos problemas. Vamos apresentar então os tipos, né, agora de incontinência urinária, e depois nós vamos falar dos tratamentos. A incontinência urinária, então, por esforço, tá? Eu prefiro esse nome. É aquela quando você faz pequenos esforços, tosse, espirra e acaba perdendo urina. Isso aí pode acontecer após, por exemplo, cirurgias, pacientes que vão envelhecendo e vão perdendo a força de contração desse esfíncter, tá? Que é a válvula que segura a urina.
idade mesmo, né? Como eu falei, o envelhecimento, que vão perdendo as estruturas colágenas que dão a sustentação e acabam levando à incontinência urinária. E temos também, além da incontinência de esforço, aquela sim que é o fator da bexiga, a bexiga hiperativa. Então vamos lá. Falando agora tanto para mulheres como para homens, porque isso pode acontecer em ambos os grupos. Quando nós temos uma incontinência urinária, nós temos que descartar se o fator é da bexiga, que está contraindo em hora inapropriada e está levando à expulsão de urina involuntária, ou se é por esse esfíncter que não está funcionando. Existem formas de detectar isso. Primeiro é a história clínica, você pode facilmente, num teste, num consultório, descobrir isso daí. Em casos que deixam um pouco de dúvida, existe um estudo chamado estudo urodinâmico, que nós podemos realizar e fazer essa diferenciação. O tratamento da incontinência urinária de esforço, normalmente ela pode ser feito com fisioterapia, reforço dessa musculatura que dá a sustentação, ou através de uma pequena cirurgia chamada sling, uma cirurgia bem tranquila de ser realizada. Nos homens, existe também a opção de uma outra tecnologia chamada esfíncter artificial. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, incontinência urinária de esforço. E eu vou dar uma aprofundada um pouco maior na incontinência urinária causada pelo fator vesical, pelo fator da bexiga hiperativa. Vamos lá, então. Como que nós podemos recuperar, então, o controle nos casos em que nós temos uma bexiga hiperativa, uma bexiga que se contrai demais, em horários inapropriados e nos levam à incontinência? Primeira linha de tratamento, o que nós temos? São as medidas comportamentais. O que seriam medidas comportamentais? Existem algumas substâncias que são irritativos para o nosso trato urinário. Exemplo, cafeína, bebidas cítricas, cigarro, bebidas alcoólicas, todos os alimentos que produzem essa irritação, né? Então, alimentos ácidos ou que contêm substâncias químicas que irritam o revestimento da nossa bexiga. Então, essas medidas comportamentais, no caso, quando a pessoa urina muito à noite, né, enquanto está dormindo, restringir a quantidade de líquido que ela toma antes de dormir, faz parte também da medida comportamental. E a fisioterapia. Então, nós podemos controlar, sim, através de eletroestimulação de um pequeno nervo que passa na nossa perna, é o nervo tibial. Ele passa logo atrás do nosso tornozelo. Então, essas são as primeiras linhas de tratamento. E os absorventes, claro, para conter essa incontinência, enquanto que uma solução mais apropriada não é atingida. Como segunda linha de tratamento, nós temos os medicamentos. São amplamente utilizados, tá? Existem duas classes hoje de medicamentos principais, os antimuscarínicos e os beta-3 agonistas. Tá? Eu não posso falar aqui os nomes comerciais, né? Mas são as classes medicamentosas que existem disponíveis para você estar utilizando. O seu médico pode facilmente explicar para você sobre esses remédios. O grande ponto dos medicamentos para a bexiga hiperativa são os efeitos colaterais. Os antimuscarínicos e mesmo os beta-3 agonistas, eles costumam dar efeitos como boca seca, porque eles agem, né, também não só nas terminações da bexiga, mas nesses receptores que existem em outras partes do nosso corpo. Então, boca seca, a nossa visão também pode ser afetada, tá? Com ressecamento da nossa visão. Isso aí acaba dando uma visão um pouco embaralhada, turva. Pode também, alguns deles, dar um pouco de distúrbio cognitivo, ou seja, confusão mental, especialmente nos idosos. E constipação intestinal, deixar o seu intestino um pouquinho preso. Para isso, existem outras alternativas. E quando nós utilizamos as outras alternativas, que são as terceiras linhas de tratamento, quando os medicamentos não funcionam, quando os efeitos colaterais não são tolerados, e tem uma terceira indicação, para pular para a terceira linha, que é até pouco falado, mas é quando o paciente realmente não deseja tomar o medicamento todos os dias. Então, isso realmente, de fato, é uma indicação para nós evoluirmos na nossa terapia, dar mais liberdade ao paciente. Tá? Então, falando da terceira linha, nós temos a aplicação de toxina botulínica, sim, aquela mesma que você coloca muitas vezes na testa para ficar mais bonita ou mais bonito. Ela pode ser aplicada dentro da bexiga. Isso causa o quê? Eu vou falar numa linguagem mais simples, uma paralisia do músculo da bexiga, e isso evita que essas contrações indesejadas ocorram. Alguns pacientes podem, inclusive, até ficar com retenção urinária. Cerca de 10% dos pacientes
ficam com retenção urinária depois da aplicação dessa toxina botulínica. É claro que não é para sempre. O efeito dura entre 6 e 9 meses, mas há relatos de casos que foram um pouco além, até 17 meses, tem na literatura descrito. Uma outra terapia que é colocada como terceira linha é o neuromodulador sacral, tá? Neuromodulação sacral. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso aí para vocês hoje, porque a maioria nunca ouviu falar, não conhece. E às vezes até o seu médico não lhe apresenta, né, essa terapia e você fica sem saber. Mas eu acho que é legal a gente aprofundar um pouquinho sobre isso. A neuromodulação sacral é uma terapia que já tem muito tempo no mercado. Vocês vão ver que já há mais de 2 décadas ela já é aprovada pelos órgãos de controle dos Estados Unidos, por exemplo. É uma terapia, então, dirigida para o controle da bexiga e dessas contrações que ocorrem em horas inapropriadas, e ela melhora essa comunicação entre bexiga e sistema nervoso central. Ela faz, então, o quê? Uma modulação desse estímulo elétrico. Quem que é candidato? Eu já falei para vocês, aqueles que não respondem à terapia medicamentosa, aqueles que têm efeitos colaterais que não permitem que a pessoa continue usando os remédios, ou a pessoa que também não quer mais tomar o remédio, que é uma solução mais definitiva para o seu próprio problema, né? É claro que a pessoa tem que ter uma destreza manual para acionar, mas é muito simples, é um controle remoto que vai aumentar ou diminuir a intensidade. Então, é uma terapia bastante tranquila, como nós vamos ver aqui nas próximas imagens. O interessante da neuromodulação sacral é que ela pode ser feita uma fase de teste antes do implante definitivo. O que isso significa? Você faz o implante do gerador, do eletrodo, tá? O eletrodo é uma pequena haste metálica que ela fica direto em contato com as raízes nervosas que inervam a sua bexiga. E nós deixamos um gerador externo por até 2 semanas para ver se o paciente tem uma boa resposta. Havendo uma boa resposta, nós voltamos para um segundo procedimento. Ambos são com anestesia local e o paciente não precisa ficar internado, vai embora para casa logo após a realização. E nesse segundo procedimento, nós implantamos então um gerador de energia, que é como se fosse um marca-passo. Só que ele não fica no peito como um marca-passo cardíaco, ele fica aqui no dorso, tá? Nas costas. Depois de implantado, nas primeiras semanas, a pessoa ainda percebe, né, que tem um implante, algo novo no seu organismo, mas depois de um certo tempo ele se incorpora perfeitamente e você tem uma vida normal, sem restrições com esse implante. Tá? Então costuma ser bastante bem tolerado. Como qualquer implante tem algum risco, né, de infecção, mas isso aí é bastante contornado, bem contornado com antibióticos e todo o cuidado pré-operatório, intraoperatório durante, né, o procedimento e pós-operatório do implante. Tá? Então, podemos falar para vocês que realmente é uma terapia bastante segura e os riscos são bastante pequenos. Muitos perguntam se eu tenho algum risco de afetar alguma parte neurológica, a ficar com alguma sequela permanente. Não, isso aí não ocorre. Se você não se adaptar bem com a fase 1, a gente vai lá e tira esse eletrodo e a gente tenta outras alternativas, às vezes um pouco mais invasivas, tá bom? Então, em linhas gerais, seria isso. Como eu falei, já desde 97 aprovada pelos órgãos americanos, que é chamado FDA, quem faz o controle lá. Na Europa, desde 94, são mais de 150 mil implantes realizados em todo o mundo. É um método bastante seguro e tem inúmeras publicações sobre isso. Há uns mais ou menos 20 dias, 25 dias, eu estive na Filadélfia, no Congresso da Sociedade Internacional de Continência. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive lá. O tema mais falado durante esse congresso foram linhas de pesquisa para o controle da incontinência através da parte neurológica, inervação, estímulo elétrico. Tá? Então, essa é uma linha que já vem desde a década de 70, cada vez mais intensa, as pesquisas estão evoluindo, com isso, os dispositivos estão se tornando menores, com menor risco de infecção, menor risco de extrusão, e o mais importante, nós temos também, com isso, uma expectativa que o preço também caia. Falando em preço, é uma informação muito importante para você. Esse dispositivo de neuromodulação sacral para bexiga hiperativa, que não responde às medicações, que não responde à terapia com fisioterapia, ele é disponível já pelo seu convênio. Então, às vezes você está pensando, isso é uma terapia totalmente fora da minha realidade. Não,
ele já é aprovado, já faz parte do rol da ANS, e você precisa procurar um de nós, médicos que têm esse conhecimento por implante. Você pode fazer isso através do seu médico mesmo, né? Nós temos hoje, além de receber os pacientes referenciados aqui para o nosso consultório, um programa nacional de preceptoria em cirurgias urológicas, especialmente aí em disfunções miccionais e sexuais, que nós rodamos o Brasil. Algumas vezes já estive aí no Norte, no Centro-Oeste, Nordeste. Um abraço a todos os colegas aí que talvez estejam nos acompanhando. Sempre é muito bom essa parceria, esse encontro e trocar essas experiências. Bem, resultados. Mas o quanto que isso aí é bom, doutor Daniel? O senhor está falando dessa tecnologia. Bem, 84% de satisfação nos pacientes que foram para a fase 2, ou seja, que a fase 1 deu certo e implantaram o gerador definitivo. E 76% dos pacientes alcançam sucesso, comparados a 50% dos que usavam medicamento. A taxa talvez um pouco menor do medicamento é porque você tem que estar comprando esse remédio todo dia, né? Tem a questão financeira do remédio. E qual que é essa diferença da questão financeira? O remédio, aqui no Brasil, o paciente tem que comprar um medicamento, e como eu falei, esse neuromodulador, hoje ele é disponível, né, no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde, e o paciente pode fazer essa solicitação quando bem justificada e conseguir isso aí pelo seu convênio. E os efeitos colaterais, né, da medicação. Então, isso aí acabam realmente deixando a medicação com taxas de aderência e satisfação um pouco menores do que essa terapia. Existem várias formas, né, de você entrar em contato com essas novas tecnologias, seja para incontinência urinária de esforço, o sling ou esfíncter artificial, seja para o neuromodulador sacral. Então, existe já um canal que você pode acessar aí mesmo da sua casa, é o www.retomaocontrole, tudo junto.com, e lá você pode encontrar vídeos sobre a terapia, buscar médicos especializados próximos aí ao seu local, ou até mesmo encontrar pessoas, né, que já tiveram esse implante, tirar algumas dúvidas, enfim. Hoje o acesso à comunicação ele está bastante amplo e, enfim, todo mundo está podendo ter acesso às melhores tecnologias disponíveis, né? Bem, o objetivo, como eu falei no início desse webinar, é trazer informação científica, tá, de qualidade, informação científica respaldada. As nossas pesquisas são realizadas, aí, como eu falei, desde 2011, numa instituição bastante sólida, a Unicamp. Nós temos a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com os nossos residentes, em congressos nacionais, internacionais, com outros colegas, e é um constante aprendizado. Cada caso, cada paciente é um aprendizado, são lutas, desafios. É claro que nós sabemos dos nossos limites, né? Todo o poder e todo o controle de tudo está realmente nas mãos de Deus. Nós somos meros mortais, mas que nos empenhamos aí ao máximo para trazer a qualidade de vida aos pacientes que sofrem desse problema. Temos também os nossos canais nas redes sociais, Dr.Daniel, tracinho, né, underline, Dr.Daniel, underline Moser. Você pode acompanhar lá vídeos sobre a terapia, atualizações, mandar suas perguntas, também aqui através do canal www.retomaocontrole.com. Você pode mandar suas perguntas, a nossa equipe vai estar apta a responder. E, enfim, foi uma grande satisfação estar aqui em contato com vocês nesse webinar. Repito, o primeiro webinar do Retoma o Controle realizado no Brasil, tá? Voltado para a disseminação desse conteúdo, e nós esperamos que muitas pessoas sejam atingidas. Seja você que está assistindo esse webinar ou alguém que você conhece que está com esse problema, porque nós realmente ficamos muito tristes quando uma pessoa fica 3, 4, 5 anos rodando, buscando uma solução, e quando ela poderia ter essa solução muito rápido. Então, vamos encerrar então essa transmissão. Os canais então continuam aí abertos para as dúvidas, e eu espero revê-los num próximo encontro o quanto antes. Um abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e uma semana aí muito abençoada.